Milão, abril de 2026. Um perfil no Instagram, fotos de festas de luxo, hotéis de 5 estrelas, casas noturnas em Mykonos. Nada que parecesse fora do comum, exceto pelos seguidores. Quando a promotoria de Milão começou a analisar quem seguia aquela conta, o que encontrou foi uma lista que nenhum torcedor esperava ver: jogadores da Inter de Milão, do Milan, da Juventus, cerca de 50 atletas da elite do futebol italiano. Não era uma agência de eventos, era uma fachada. E o que estava por trás dela é o que vamos revelar hoje, com base nos documentos do processo que vieram a público nas últimas 48 horas. A empresa se chamava Ma Ponto de Milano. Sediada em Cinisello, Balsamo, na região metropolitana de Milão, ela se apresentava ao mundo como uma agência de concierge de luxo, organizando festas, reservas em hotéis e experiências exclusivas para clientes de alto padrão. Por dentro, segundo a promotoria, era outra coisa. O casal Emanuele Buttini e Débora Ronchi comandava a operação. Eles recrutavam mulheres, organizavam os encontros e ficavam com 50% de tudo que era pago. As mulheres ficavam com o restante, quando ficavam, porque parte delas, segundo depoimentos recolhidos pelos investigadores, eram forçadas à prostituição, moravam na sede da empresa e ainda pagavam pela própria hospedagem. Buttini e Débora estão agora em prisão domiciliar. Junto com eles, mais 2 pessoas foram detidas e mais de 1,2 milhão de euros foram apreendidos, que os investigadores descrevem como a ponta do iceberg. A investigação não encontrou evidências de que os jogadores organizavam o esquema. O papel deles, segundo os documentos, era o de clientes. O contato acontecia de forma discreta. A agência tinha um perfil no Instagram que funcionava como vitrine. Jogadores seguiam a conta. A partir daí, a comunicação migrava para mensagens privadas, onde os pacotes eram oferecidos. Os pacotes incluíam reservas em casas noturnas de luxo, serviços de acompanhantes e, conforme documentado no processo, o fornecimento de óxido nitroso, o gás do riso. Uma substância que provoca euforia, age como sedativo leve e não deixa rastro em exames de doping. Detalhe que, para atletas profissionais, não era irrelevante. Os eventos aconteciam em Milão, em outros pontos da Itália e também em Mykonos, na Grécia, destino de férias preferido de jogadores europeus no verão. A investigação aponta que o esquema funcionava desde 2019. Atravessou a pandemia, manteve uma boate clandestina ativa durante o período de confinamento sanitário. E só veio à tona agora, em 2026, quando os investigadores cruzaram transferências bancárias com identidades reais. Entre as escutas telefônicas reunidas pela promotoria, uma em particular chamou a atenção dos investigadores. Em um dos áudios interceptados, um dos organizadores do esquema diz sobre um cliente: "Vou mandar a brasileira para ele." Uma frase, 6 palavras, que revelam que o esquema tinha alcance internacional, recrutando mulheres de diferentes países, incluindo o Brasil, para servir a uma clientela de elite do futebol europeu. A investigação aponta que mais de 100 mulheres de diferentes idades e nacionalidades estiveram envolvidas no esquema, parte delas como vítimas diretas de exploração, obrigadas a morar na sede, a repassar metade dos ganhos e, segundo depoimentos, coagidas a continuar mesmo quando queriam sair. Esse é o lado do escândalo que os veículos esportivos cobriram menos. O foco ficou nos jogadores famosos, nos nomes que ninguém ainda pode revelar, no terremoto que isso pode causar na Série A. Mas por trás dos 50 jogadores havia mais de 100 mulheres, e a história delas importa tanto quanto a dos atletas investigados. O futebol não estava sozinho. Entre os documentos da investigação aparece uma escuta, onde um dos organizadores menciona um piloto de Fórmula 1 como cliente. "Tenho um amigo piloto de Fórmula 1 que vem a Milão esta noite e quer uma garota." O nome do piloto não foi revelado. A investigação da promotoria de Milão abrange, além dos jogadores de futebol, empresários, celebridades e atletas de outros esportes. O que emerge é o retrato de uma rede de entretenimento de luxo ilegal que servia à elite do esporte e dos negócios europeus. Uma rede que funcionou por 7 anos, que atravessou uma pandemia, que operou em múltiplos países e que só foi desmantelada quando os investigadores começaram a cruzar os dados financeiros com os perfis nas redes sociais. O dinheiro apreendido, 1,2 milhão de euros, é, segundo os próprios promotores, apenas o que foi possível rastrear até agora. Até o momento em que este episódio foi produzido, nenhum jogador foi formalmente indiciado. Os nomes permanecem sob sigilo por ordem judicial. A Gazzetta dello Sport, que teve acesso aos autos do processo, confirma que atletas de Inter e Milan estão entre os citados. A Juventus também aparece na investigação. Sassuolo e Hellas Verona completam a lista de clubes com jogadores investigados. O que acontece a seguir depende de quanto a promotoria consegue provar. Se os jogadores eram apenas clientes de um serviço ilegal, a responsabilidade criminal deles pode ser limitada ou inexistente. Se houver evidências de cumplicidade na exploração das mulheres, o cenário muda completamente. Os clubes ainda não se pronunciaram
anunciaram oficialmente, a Série A também não, e o silêncio institucional, neste momento, diz mais do que qualquer comunicado poderia dizer. O futebol é o esporte mais assistido do mundo. Ele reúne bilhões de pessoas em torno de algo simples: uma bola, um campo e a esperança de que o melhor vai vencer. Mas por trás das luzes dos estádios existe uma outra Itália do futebol, uma que já vimos no episódio anterior, com envelopes, árbitros e resultados combinados. E uma que estamos vendo agora, com agências de fachada, mulheres exploradas e atletas milionários que achavam que o dinheiro comprava silêncio. Às vezes compra, por 7 anos comprou. Desta vez não foi suficiente. Eu sou sombras do futebol, e aqui nenhuma sombra dura para sempre. Se você assistiu o episódio anterior sobre a máfia na Série A, já sabe que o futebol italiano tem um lado que a TV não mostra. Mas no próximo episódio a história é aqui do Brasil e é ainda mais perto de você do que parece. Inscreva-se e ative o sininho. Sábado tem novo episódio.